Agora também, galera, a nossa gravação da nossa aula de artrópoda, que eu também gravei sem áudio na aula passada, que foi maravilhoso. Ahn, a artrópoda, galera, tá bom? Vamos começar analisando essas duas palavras. Inicialmente, filo, galera. Filo é uma classificação taxonômica, né? É uma hierarquia taxonômica. A gente tem lá em cima no topo, a gente tem o reino. Na verdade, a gente tem o domínio antes, nós vamos começar em reino. A gente tem reino, né? Então, quem pertence ao filo artrópoda pertence ao reino Animalia. A gente tem aqui, eu fiquei acho que uma meia hora olhando pra parede pensando, eu não quero escrever o nome filo, eu quero pensar numa imagem que represente um filo. E daí o Nicolas, maravilhosamente, falou, é uma saia de filó. Exatamente, que nem a barata, é uma saia de filó. Tá bom, então o filo que nós vamos trabalhar hoje é o filo chamado artrópoda, né? Então tá dentro do reino Animalia. E a gente vai falar sobre algumas classes, né, de artrópoda. Então a gente vai falar, por exemplo, da classe aracnida, da classe insecta, da classe quilópoda, da classe diplópoda, e a gente vai falar, e daí agora eu me lembrei que eu devia ter mudado essa setinha de lugar, eu não mudei, deixa eu até pegar o apontador para vocês, tá? A gente vai falar também sobre um subfilo chamado crustácea, tá? Como é um subfilo, galera, ele fica aqui embaixo da saia de filó, ele não fica aqui entre reino, porque daí seria um superfilo, a gente está falando de um subfilo, então era para ser aqui embaixo na nossa hierarquia. Erro meu. Uh, povo, e artro vai se referir à articulação, tá bom? Então, artro significa articulado e podos significa pé. Opa, olha só que maravilha, o pé que eu escolhi para vocês. Né? Então, galera, artrópoda significa pés, no caso pernas, articuladas, beleza? Então, filo artrópoda é um filo que contém animais que apresentam pernas articuladas, tá bom? Quem que são esses animais que têm pernas articuladas? São, por exemplo, vamos pegar aqui assim, um caranguejo, um gafanhoto, uma lacraia, uma aranha, tá bom? São os animais que apresentam articulações nas suas pernas. Algumas características gerais do filo artrópoda apresentam apêndices articulados. Ai, senhor, vai repetir isso quantas mil vezes? Mas aí que tá, não são apenas pernas. São apenas pernas articuladas, são apêndices articulados, tá bom? Pernas, antenas, mandíbulas, quelícera, que é um negócio que a gente vai ver um pouquinho mais ali pra frente, tá bom? São várias partes do corpo que apresentam articulações. A simetria deles é bilateral, né? A gente falou na aula passada sobre simetria, né? Então uma simetria bilateral. São triblásticos, então eles têm 3 folhetos embrionários, né? E a sua mesoderme, ela reveste a ectoderme e a endoderme, formando um celoma. Ah, isso eu queria ter falado. Não dá pra falar agora pra vocês, né? Gente, o celoma na prática, porque a gente fala celoma, mas a gente não se dá conta do que é o celoma. Se eu for, por exemplo, vocês já devem ter, com certeza, todos os dias vocês devem fazer isso, né? Vocês já devem ter aberto um corpo humano. Com certeza já abriram. Quando a gente abre um corpo humano, galera, a gente consegue tirar os órgãos para fora, né? A gente consegue, tipo, puxar o coração, puxar o estômago, puxar o intestino. Por que a gente consegue fazer isso, gente? Porque esses órgãos, eles não estão grudados, né? Eles não estão onde acaba um e começa o outro, eles não estão costurados um no outro. Eles apresentam o quê? Um buraco entre eles. Tem um espaço que é entre eles. Eles não estão ali grudadinhos. Esse espaço, galera, é o tal do celoma, tá bom? O celoma é esse buraco que vai ficar entre os órgãos viscerais. Tá bom? Então são celomados metamerizados. Se vocês lembram lá, quando a gente estava falando de Anélida, a gente começou a falar sobre os metâmeros. Né? Os metâmeros são divisões do corpo, né, que os animais apresentam. Né? Então as minhocas, elas são metamerizadas em vários anéis. Né? Cada anelzinho é um metâmero. E aqui, galera, nos artrópodes, esses metâmeros, eles vão se agrupar em um negócio chamado tagmas. Ai, para que isso, senhor? Sim, esses nomes ordinários, mas a gente precisa saber deles. Bom, então as divisões do corpo dos artrópodes, elas vão ser, e os metâmeros do corpo dos artrópodes vão se juntar. Então, tipo, tem 5 metâmeros que vão se juntar formando um tagma, estou supondo, tá bom? E esses tagmas, eles são chamados de cabeça, tórax e abdômen. Olha só. Então vocês podem ver que, por exemplo, aqui assim, no tagma abdômen dessa imagem, a gente tem vários risquinhos azuis. Cada risquinho desse aqui é um metâmero, e eles todos se juntam para formar esse tagma. Mesma coisa no tórax, mesma coisa na cabeça. Beleza.
apresenta um exoesqueleto quitinoso, tá bom? Então, o que, que é um exoesqueleto ou exoesqueleto? Esse exo se refere a externo, tá bom? Então, o esqueleto deles não fica por dentro do corpo como o nosso, é um esqueleto que fica do lado de fora do corpo. Tá? Isso apresenta algumas desvantagens, galera. Por exemplo, qual? Quando a gente está crescendo, o nosso esqueleto ele vai acompanhando o nosso crescimento, né? Então, nosso esqueleto cresce, o nosso corpo cresce por fora também. Porém, quando o nosso esqueleto fica do lado de fora, como acontece nos artrópodes, gente, ahn, chega uma hora que o bichinho, o animal, ele cresce tanto que ele começa a bater nas paredes do seu próprio esqueleto. E não tem como aquele esqueleto crescer, né? Não tem como aquele esqueleto aumentar de tamanho porque ele é uma coisa rígida, né? Então, gente, esse exoesqueleto, ele precisa ser trocado, tá bom? Então eles fazem trocas do exoesqueleto. É o que vocês estão vendo essa cigarra fazendo aqui assim, tá? Essas trocas, elas são chamadas de ecdise ou muda, tá bom? Até por isso, a gente costuma utilizar o termo. É uma classificação biológica, né, que pode aparecer para vocês, chamado equidisozoários. Os equidisozoários são os animais que fazem equidise, que fazem troca, então que mudam essa parte externa do seu corpo, utilizando um hormônio chamado equidisona. Os artrópodes liberam esse hormônio chamado de equidisona quando eles ficam grandes demais para o seu esqueleto externo, mas também os eumintos, os nemateumintos, os plateumintos, eles também liberam esse hormônio chamado de equidisona. Então eles também seriam animais equidisozoários, tá bom? O que era que vocês tinham me perguntado? Vocês não tinham entendido muito bem na aula sobre o exoesqueleto, né? Então é isso aqui. Ele é formado de quitina, tá bom? É uma camada, como se fosse uma casca que fica por fora do animal. Ela pode ser mais mole, pode ser mais dura, né? Porque, na verdade, o artrópode, o inseto, ele tem o seu corpo molengo, mas ele tem essa camada externa que protege ele. Então, quando a gente vai de pé descalço lá na cozinha à noite para tomar uma água e a gente pisa numa barata, não faz assim... né? Que delícia, né? Aquela gordura branca da barata passando pelos nossos dedos, assim, que maravilha. Esse barulho que vocês escutam é exatamente essa quitina se quebrando, esse exoesqueleto se quebrando, tá bom? E nessa imagem vocês podem ver a cigarra deixando para trás seu exoesqueleto. Esse exoesqueleto que fica vazio, então, ele passa a ser chamado de exúvia, tá bom? A gente chama aquilo ali de exúvia. O que é interessante, galera? Esse gráficozinho que pode aparecer para vocês, por que não? Ele mostra como funciona o crescimento de um artrópode, como funciona o crescimento de um animal equidisozoário, né? E os artrópodes, galera, eles vão fazer o seguinte, eles vão crescer, 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 até que, pá, bateram no exoesqueleto. Aí eles não podem mais crescer. Aí eles vão começar a liberar a equidisona, né? Então, ele, assim, eles vão parar de crescer até o momento da muda, o momento da equidise. Aí eles vão sair, a redundância, vão sair para fora, vão sair deste exoesqueleto, né? E ao sair eles vão poder retornar ao seu crescimento até que eles novamente batem no seu novo esqueleto externo, vão precisar liberar a equidisona, aí vão fazer a sua troca, vão fazer sua muda, fazer sua equidise e vão voltar a crescer, tá bom? Eu vou colocar para vocês, eu estou fazendo a lista de exercícios que eu vou liberar, eu vou colocar para vocês uma questãozinha perguntando uma coisa assim, né? Usando esse gráfico aqui. Exoesqueleto quitinoso, então, a circulação deles é lacunar, né? Ou seja, lembra que uma circulação lacunar, uma circulação aberta, né? Forma lacunas, então vem vindo lá os seus vasos sanguíneos, né? Esses vasos sanguíneos eles vão se abrir numa parte do corpo, o sangue, que a gente vai chamar aqui de hemolinfa, a hemolinfa ela vai extravasar naquela parte do corpo, né, vai entrar em contato com aquelas células, como se fosse a gente jogando um balde em cima das células. E ao entrar em contato, vai fazer as trocas gasosas com aquelas células e vai fazer a nutrição daquelas células. E lá do outro lado vai ter um vaso aberto também que vai puxar novamente essa hemolinfa, né, este sangue, de volta para dentro da circulação. Tá? Então, circulação aberta ou lacunar é isso, tá bom? E os artrópodes eles apresentam um coração tubular, tá bom? É um coração que vai passar lá no dorso, lá nas costas, né? Na verdade, ele é um grande vaso, tá bom? Um grande vaso passa lá atrás e ele que vai fazer essa circulação. Então a gente chama de coração tubular dorsal. E o sangue a gente vai chamar de hemolinfa. Ai, galera, bateu um sono. E sistema nervoso ganglionar, ou seja, o sistema nervoso é formado por gânglios, né? Não é não é um cérebro assim, né? São gângliozinhos. Agora,
um pouquinho das classes, né, taxonômicas, né, que nós vamos trabalhar dentro do Filoartrópoda. A gente vai falar sobre esses nomes, meu Deus, eu preciso saber? Não, vocês não precisam saber de nenhum desses nomes aqui, tá bom? Eu coloquei para vocês tanto a troco de curiosidade, quanto eu acho que é importante vocês terem visto esse nome já alguma vez na vida, mas vocês não precisam decorar esses nomes não, não gastem HD com eles, tá? Então, nos subfilos, a gente vai falar sobre um subfilo chamado Trilobitomorpha, um subfilo chamado Chelicerata, crustácea, hexápoda e miriápoda. Vamos iniciar assim falando de Trilobitomorpha, galera. Trilobitomorpha é um subfilo ao qual pertence animais já extintos, que são os tais dos trilobitas. Bom, os trilobitas, então, eram artrópodes que já não existem mais. E bem bonitos, né? Olha só essa imagem, bastante bonitos. E vocês já devem conhecer talvez os trilobitas lá do Kabuto do Pokémon, né? O Kabuto do Pokémon, ele é um trilobitazinho, né? Então um animal já extinto, só existe no registro fóssil. Aí nós temos o subfilo Chelicerata, galera. Então vendo esses dois negócios, esses dois dentões lá na frente dessa aranha, esses dentes, galera, são chamados de quelíceras, tá bom? E todos os animais que pertencem ao subfilo Chelicerata, eles apresentam quelíceras. É o que dá o nome ao filo, tá bom? Em Chelicerata, galera, a gente vai ter algumas classes interessantes. Chifosura, também não preciso saber desse nome, tá? Chifosura eu trago para vocês a troco de curiosidade só. E Aracnida, tá? Aracnida que é o mais importante. Chifosura, galera, é a classe a qual pertencem os caranguejos, acho que é pata de cavalo ou ferradura de cavalo, nunca me lembro, né? É horseshoe em inglês, então seria ferradura, né? Mas eu acho que em português é pata. Enfim, são esses parentes de aranhas, então parentes de escorpiões, são esses quelicerados que parecem com um caranguejinho, né, galera? Se parecem bastante com um caranguejinho. Eles existem ainda hoje. Eles parecem também com os trilobitas antigos, né? É um troço surreal isso aqui, olha só. Parece um animal, meu Deus, um dinossauro isso aqui, né? E são muito legais, tá bom? Então, Chifosura é a classe a qual pertence estes animais. E agora sim, a classe Aracnida, galera. A classe Aracnida, a gente vai utilizar o vernáculo para aracnida, que são aracnídeos. Os aracnídeos, então, vão ser os carrapatos, vão ser os ácaros, as aranhas e os escorpiões. Tá bom? Eles apresentam os tagmas da cabeça e do tórax fundido, né? Então vocês podem perceber que assim, por exemplo, a aranha, olha galera, ela não tem uma cabeça, um tórax e um abdômen. Ela tem só duas partes no corpo. A gente observa só dois tagmas, tá bom? Porque os tagmas da cabeça e do tórax são fundidos no que a gente chama de prósoma, tá bom? Soma significa corpo, né? A gente vai ter lá lisossomo, peroxissomos, né? E aqui assim, prósoma, o corpo pró antes, né? O que vem antes, então o que vem na frente, prósoma. Ou a gente também chamava antigamente, lá na minha época, a gente costumava falar em cefalotórax e abdômen, tá? Agora parece que esse termo é mais usado para um outro grupo, né? E a gente acaba utilizando o prossoma e o opistossoma. Então, o prossoma é o tórax e a cabeça, os tagmas do tórax e da cabeça fundidos, enquanto o opistossoma vai ser o tagma do abdômen, né? A bunda da aranha. Beleza. Eles apresentam quelíceras, né? As quelíceras na aranha são aqueles dentões que vocês viram. O ácaro vai ter quelíceras na forma de dentões também. O carrapato vai ter quelíceras na forma de dentes também. E o escorpião ele vai ter as suas quelíceras modificadas aqui assim, tá bom? Elas são modificadas como quelípodos. Então são garrinhas, né? Apresentam pedipalpos, tá bom? Os pedipalpos eles são estruturas que se parecem com pernas, mas são voltados para reprodução e para alimentação, tá bom? Então, depois a gente vai um pouquinho melhor no pedipalpo de uma aranha, tá? São como se fossem umas perninhas que ficam lá perto da boca, tá? Olhos simples, tá bom? Então apresenta apenas olhos simples, bem comumzinho assim, só uma bolinha. E, o que mais? Ah, tá. Dando uma olhada rápida agora então, galera. O carrapato, por exemplo, aqui assim, quando a gente olha, a gente pensa, mas Sora, ele tem os tagmas todos fundidos, né? Então ele não tem uma cabeça, um cefalotórax, um prossoma e um opistossoma bem definidos. Não, de fato ele não tem, mas quando a gente olha ele cheio de sangue,
a gente consegue perceber o prossoma dele, que é assim, de uma corzinha diferente, que assim já aparecia de uma cor diferente, né? E lá atrás seu opistosoma, então, cheio. Beleza? Os escorpiões, né? A ordem escorpiones, então, que apresentam. Vocês estão vendo ele assim, olha, os pedipalpos dele na boca, as suas quelíceras, né, modificadas na forma de garras, e lá atrás, no seu opistosoma, né, eles têm uma modificação anatômica no formato de cauda, e na ponta da cauda eles têm um aguilhão, né? Eles têm um termo é aguilhão. O Nicolas me perguntou na última aula, eu tive que pesquisar porque eu não lembrava, né? É como se fosse uma agulha, tá bom? A inoculação do veneno do escorpião, ela vai acontecer aqui assim, neste aguilhão, lá com a sua cauda. Porque teve uma vez que a URGS perguntou pra gente lá se os aracnídeos todos faziam a inoculação do seu veneno. Quando um veneno é inoculado, a gente chama de peçonha, né? Então, se eles inoculavam a sua peçonha, por meio das quelíceras, né? E daí uma pessoa desavisada ia pensar, bom, a aranha tem aquelas quelíceras, que são aqueles dentes, é por meio das quelíceras que a aranha inocula seu veneno, então a quelícera no escorpião deve ser essa agulha que ele tem lá, esse aguilhão que ele tem lá na ponta da sua cauda. Não, não, galera. As quelíceras do escorpião são essas garras aqui da frente, esses quelípodos, e essas garras aqui da frente, elas não inoculam veneno. A inoculação do veneno ela ocorre lá por trás. Beleza. Nós temos as aranhas, né? As aranhas então apresentam quelíceras na forma de garras lá na frente, de dentões lá na frente, né? E a gente pode ver alguns. E é por aqui que ocorre a inoculação do veneno. Na aranha, sim, ocorre na quelícera. E a gente pode ver alguns apêndices interessantes da aranha nessa imagem aqui. Por exemplo, os pedipalpos aqui na frente, tá bom? Que se parecem com pernas, ó, mas contém. Os aracnídeos, eles têm 4 pares de pernas, então eles têm 8 pernas, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sobram 2, porque essas 2 não são pernas, elas são pedipalpos, tá? Eles vão auxiliar, por exemplo, na reprodução, tá? Tem aranhas macho, que olha só o que elas fazem. Eu não lembro qual que é a espécie de aranha agora, acho que tem mais de uma. Que eles pegam o seu espermatozoide, né, uma bolsinha com espermatozoide, e colocam dentro da fêmea, né, no receptáculo seminal da fêmea, utilizando os seus pedipalpos. E depois que eles colocam lá dentro, eles sacodem esse pedipalpo até ele quebrar, para ele ficar preso dentro daquele poro que recebe os espermatozoides da fêmea, na fêmea. Porque daí nenhum outro macho vai conseguir colocar espermatozoides lá dentro, né? Isso é assim uma forma de competição, uma competição intraespecífica, né? Quando o próximo macho chegar naquela fêmea, ele não vai conseguir colocar seus espermatozoides porque o buraco está tapado com o pedipalpo que a outra aranha quebrou lá dentro, propositadamente. Interessante, né? E aqui atrás, galera, nós temos 2 apêndices que são as fiandeiras, que é o que a aranha vai utilizar para fiar, né, para fazer o fio da sua teia, para manipular o fio da sua teia. E nós temos também, galera, eu achei interessante trazer para vocês, estes animaizinhos aqui que se parecem com aranhas, tá? Estes animais aqui, eles são também aracnídeos. Eles têm aqui na frente, olha, eles têm quelíceras, eles têm pedipalpos, né? Esses bichos são chamados de opiliões, tá bom? Eles se parecem bastante com aranhas, porém os opiliões, eles não apresentam uma constrição muito evidente entre o prossoma e o opistosoma. Então a aranha, a gente consegue ver, né, uma cabeça e uma bundinha bem separadas. E nos opiliões a gente não consegue ver tão bem separado assim. Eles têm esse formato triangular e eles têm como forma de defesa um cheiro ruim que eles liberam, né? Então eles... a gente vê esses bichinhos normalmente quando a gente vira alguma pedra, né? A gente vai no jardim, gira uma rocha assim, e embaixo a gente vai achar essas coisinhas com umas patas enormes, tem umas patas bem grandes, né? E se sentirem ameaçados, eles vão liberar um cheiro ruim pra vocês. Vocês vão sentir uma aranha fedida de vez em quando o pessoal chama, né? Beleza. A digestão dos aracnídeos, galera, ela ocorre de forma extracelular, tá? Então, o que significa ser extracelular? Significa que ocorre fora da célula, fora do corpo do animal, né? Como é que ocorre essa digestão, gente? Vocês nunca viram uma aranha, por exemplo, abrindo a sua boca e colocando para dentro um bicho, né? Elas não fazem isso, tá? Por quê? Porque elas vão enrolar este inseto numa teia, ou este animal que elas pegaram numa teia,
e vão, tipo, cuspir, né, ali dentro, para que o seu ácido faça a digestão deste animal antes dela ingeri-lo. Por isso que a digestão ocorre de forma extracelular, galera. Seria como se vocês pegassem um pote com comida e vocês cuspissem lá dentro, dessem uma mexida com o dedo assim e ficassem esperando aquela comida se digerir para depois vocês tomarem ela, beberem ela, tá? Que nojeira, né? Mas é isso aí que os aracnídeos fazem. Então a digestão não ocorre lá dentro do corpo, dentro das células, ela já ingere a comida digerida, beleza? A excreção ocorre por tubos de Malpighi ou glândulas coxais, tá bom? Os tubos de Malpighi, galera, são umas extensões que ficam lá no intestino, tá? E essas extensões, elas vão produzir, então, os rejeitos da alimentação. E esses rejeitos vão ser jogados para o intestino, onde eles vão poder ser, então, postos para fora do corpo, beleza? São extensões do estômago, desculpa. E as glândulas coxais são essas glândulas que vão sair aqui assim, onde ficam as inserções anatômicas das pernas dos aracnídeos, né? E cada vez que daí ele fizer uma força com um músculo assim, ele vai por meio de buraquinhos de poros que ficam lá nas suas pernas, vão expelir os seus rejeitos, tá? As excretas nitrogenadas são guanina e ácido úrico, tá bom? Que são excretas nitrogenados que não são solúveis em água, né? E é por isso que ele leva lá pro seu estômago, faz a digestão, né? E joga para fora. Beleza. E a respiração, galera, ela ocorre por meio de um pulmão foliáceo, né? Como é que funciona isso? Esses aracnídeos, eles vão ter um buraquinho lá no seu corpo, tá bom? Vão ter vários buraquinhos lá pelo seu corpo. Nesses buraquinhos o ar atmosférico ele vai entrar e ao entrar ele vai se encontrar com como se fosse um monte de folhinhas, assim, um monte de dedinhos, né? Várias folhas uma do lado da outra, que a gente vai chamar de pulmão foliáceo ou filotraqueia. Tá bom? Então esse buraquinho é chamado de estigma, o ar entra pelo estigma, se encontra com esta filotraqueia, com este pulmão foliáceo, e lá dentro do corpo do animal vem uns vasos sanguíneos que vão fazer várias voltas ao redor dessas folhas do pulmão, fazendo então a troca gasosa, né, trocando trocando os gases do corpo do animal com os gases novos que estão vindo de fora. Era isso, galera, que nós tínhamos visto de artrópoda lá na nossa última aula. E nós continuamos na terça-feira que vem com os artrópodes. Muito obrigado pela participação e perdão pela demora em gravar o vídeo para vocês.